Amados irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Que alegria nós estamos juntos na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e cremos que hoje é mais um dia de bênção no nosso estudo da Palavra de Deus. Deixa eu compartilhar com você algo que para mim é muito importante e para você ter uma dimensão de tudo aquilo e a nossa igreja está produzindo para o teu crescimento espiritual. Veja bem, acompanhe comigo, vou aqui dividir a tela, né, e fazer uma apresentação que é fundamental, fundamental. Vamos lá, ok, estamos partilhando. Ah, esse outro material que eu vou apresentar para os irmãos é um material que o querido professor Felipe nos deu a licença. Nós tivemos uma live com ele e ele nos falou sobre o rei Jeú e nos apresentou esse material fantástico e maravilhoso. Aqui você tem uma cronologia bíblica. A gente sabe que todas as cronologias bíblicas, elas não são 100% exatas, porque não tem como trabalhar com uma exatidão extraordinariamente certinha no tocante a cronologias. Mas, para que você possa entender onde é que nós estamos, olha que coisa fantástica o que a sua igreja já possibilitou para você. Vamos lá. Aqui começa a cronologia a partir do que ele chama de Anno Dominis, ou Anno Hominis, não Dominis, Dominis é do Senhor, é Anno Hominis, ou seja, o ano 1, que presumivelmente seria quando Deus criou o primeiro casal, Adão e Eva. E aí, olha que interessante, ó. Olha como a Bíblia é maravilhosa. Adão é criado pelo Senhor nesse ponto aqui, que não sabemos ao certo, que ponto certinho é, mas criado pelo Senhor nesse ponto. Adão vive 930 anos e com 130 anos, segundo Gênesis, ele gera Sete, né? Aí Sete vive 912 anos e aos 105 ele gera Enos. E aí vai, ó, Sete, Enos, Cainã, Malael, Enoque, Jared, 500 anos de história humana, aqui em Jared, né? Metusalém, Lameque, você chega ao ano 1000 da história humana. E tudo isso muito bem delimitado, olha que fantástico. Aqui embaixo ele coloca um livro bíblico que está cuidando disso, o livro bíblico de Gênesis, né? Então, olha que interessante. Nós temos, se você não sabe, um conjunto de estudos sobre Gênesis, absolutamente sobre Gênesis. Um conjunto de estudo muito bem feito, muito bem elaborado. E aí você tem aqui, ó, com os patriarcas, né? Você tem exatamente esse primeiro momento da história humana. Veja como a Bíblia está voltando à sua mente de forma maravilhosa. E aí, no ano 1500, você tem personagens bíblicos como Lameque, Metusalém, todos convivendo ao mesmo tempo, e o nosso querido Noé, que vive 950 anos, né? 950 anos. E o que é interessante é que no ano 1000, mais ou menos, aproximadamente, 1656, você tem aquele primeiro grande fato histórico, que é o dilúvio, uma catástrofe, eu creio, em proporções absolutamente globais. Tem gente que pensa diferente de mim, mas o dilúvio realmente existiu, né? E aí você vem aqui, ó,
depois do dilúvio, né? Noé e sua família, veja que não tem ninguém vivendo aqui após o dilúvio, mas você tem Noé e sua família, Sem, Cão e Jafé. Aí a genealogia vai para Sem, porque é de Sem que vem o Salvador da humanidade, prometido lá no Gênesis. Aí vem Sem, né? A Selar Eber. Eber é muito importante, porque é dele que vem o nosso querido Abraão, e aí Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá, sem se esquecer, obviamente, aqui, da querida Torre de Babel, esse relato importantíssimo. Até que nós chegamos aqui, ó, nesse ponto muito relevante, vou aumentar um pouquinho aqui, chegamos aos grandes patriarcas, né? Abraão, Isaque e Jacó, tá? Abraão, com 100 anos, gera Isaque. Isaque, aos 60 anos, gera Jacó e Esaú, né? E aí, obviamente, você vem aqui com aquela segunda grande parte da palavra de Deus, que é o chamar de uma família, para que dessa família pudesse vir o Messias, tá bom? Então vamos aqui, ó. Aí você vem aqui, né, com José, né? E aí exatamente vindo de José até o nosso querido Josué e com os grandes homens de Deus aqui, ó. Exatamente aqui o tempo de vida deles, né? José, Moisés e aí o evento histórico fundamental do Êxodo, ok? Do Êxodo. E aí, o que acontece, né? Com esse evento histórico e fundamental, você tem na palavra de Deus, saindo do livro de Gênesis e entrando já no livro de Êxodo. E aqui uma questão interessante. Todos os grandes intérpretes da Bíblia creem que Jó tem exatamente a sua escrita nesse momento. Alguns dizem que é antes. O próprio professor coloca exatamente aqui uma possibilidade, mas a maioria dos intérpretes dizem que Jó está por aqui, que talvez Jó tenha sido escrito, inclusive por Moisés, né? Sem nenhum problema. E aí nós temos uma intensa história agora no livro de Números, o livro de Levítico e o livro de Josué, né? E aqui você tem exatamente esse momento histórico importante, com a vida do grande líder José, Moisés e o grande líder Josué, ok? E aí você tem aqui, depois que eles entram na terra prometida, a lei é dada, Josué conquista a terra de Canaã, aí você tem a cronologia, o livro de Juízes, aquele momento em que eles vivem em tribos, e vivendo em tribos, eles, cada um, entre aspas, né, cada um por si, Deus por todos, é aquele momento de gangorra espiritual que, infelizmente, uma hora todo mundo lá em cima, outra hora servindo a Deus, e Deus tem que levantar juízes para salvar. Até que chega o momento final desse período e começa um período monárquico. Então, você tem o período da história primeva, que vai desde Adão até Abraão. Depois você tem o início da história de Israel enquanto família, que vai de Abraão até as 12 tribos. Depois você tem a história das 12 tribos em Juízes, né? Aquele momento tribal, e agora chega o momento real. Israel pede a Deus monarcas, e aí você tem exatamente Deus atendendo. Em primeiro lugar com Saul, depois com Davi, depois com Salomão, aonde tem a construção do templo. E depois desse período monárquico, se divide o reino.
entre Roboão e Jeroboão. Aqui de vermelho, o reino do sul, que sobrevive muito mais que o reino do norte. Israel aqui em cima, aqui embaixo, Judá. Em 721, Samaria é conquistada e cai, e Israel sobrevive até a queda babilônica, exatamente aqui, e o início do exílio da Babilônia. É muito interessante que Deus não deixou que esses períodos ficassem sem registros. E aí é óbvio que nesse período, depois dos juízes, né, tem também a história de Ruth, você tem exatamente primeiro Samuel, segundo Samuel, você tem o livro de Crônicas sendo contado, inclusive, de uma forma muito grande durante todo esse período e registrada ao final desse período, né? O YouTube está me perguntando se eu quero continuar. Deixa eu só dizer aqui que eu quero continuar e vamos voltar aqui na nossa divisão aqui, ó. Muito bem. E aí, você tem, durante esse período dos reis aqui, vou ampliar novamente, você tem, durante esse período dos reis, meus amados irmãos, deixa eu só parar aqui a partilha, para recompor aqui a nossa cronologia, você tem nesse período dos reis exatamente o que? Todo o registro desse período. Todo o registro desse período. Deixa eu voltar aqui para compartilhar com os irmãos. Né? São pequenos probleminhas que a gente tem, sem nenhum problema, partilhar, aí aqui ocultar, voltando para cá. Isso. Então, você tem aqui embaixo exatamente todos os livros sagrados sendo muita calma, compostos, tá? Não estou dizendo que eles foram compostos só nessa época, não. Existiram várias redações, mas o importante é que nada ficou sem conhecimento nessa época. E aí vieram os livros de Primeiro Reis, Segundo Reis, né? Primeiro Crônicas e Segundo Crônicas. E aí é óbvio, os profetas atuando ao lado dos reis, dizendo: se convertam, se convertam, se convertam. Daí Isaías, Joel, Amós, Oséias, Miqueias, né? Naum, Sofanias, Abacuque, Obadias, né? Jeremias, Lamentações de Jeremias, muito importante nesse período aqui final, que aonde você tem o exílio da Babilônia, e aqui com a queda do último rei, né? E um exílio final, 70 anos de exílio da Babilônia, como diz o nosso querido Jeremias, e aí você tem, no final do exílio, o retorno, e aí você tem Esdras, Neemias, e Esté, esses fatos históricos acontecendo, e o último livro da Bíblia escrito, que é Malaquias. Posteriormente, da Bíblia não, né, do Velho Testamento, e aí, posteriormente, o período intertestamentário, ou seja, o período entre o Velho e o Novo Testamento. Aí vem o Novo Testamento e um novo período histórico. Eu quero lhe chamar a atenção, olha que interessante todos esses fatos aqui, né? Você vê que a gente está estudando exatamente esse período histórico aqui, de Esdras, de Esther, de Neemias, e a gente está vendo quanto Ageu, Zacarias e Malaquias foram importantes nesse momento histórico. Esdras, né, nesse período aqui, ó, um período maior do que Neemias, porque Esdras vem antes de Neemias, e metade do livro de Esdras é para relatar sobre o período de Zorobabel, o primeiro grande homem que voltou. E a outra metade é para relatar sobre Esdras. Aí, 13 anos depois, vem Neemias, e Neemias, ele simplesmente abre esse momento maravilhoso de reconstrução de Israel, e veja exatamente aqui, ó.
Exatamente aqui, o Velho Testamento é sistematizado, é fechado, todos os livros são absolutamente findados e terminados. E aí, quando você tem aqui em cima o final desse período de Esdras e Neemias, com o último livro, Malaquias, sendo escrito, você tem esse período intertestamentário, onde durante 400 anos, nenhum livro do Velho Testamento foi produzido, e a gente tem, entre aspas, um silêncio de Deus até que Jesus Cristo, o grande rei, aparece. Vamos então parar aqui e veja que coisa fantástica esse momento histórico completo, né? Esse momento maravilhoso. Então você tem a história primeva, a primeira história, uma história muito antiga, né? E que é dos grandes primeiros homens, que vai de Adão até Abraão. Com Abraão, a história bíblica se volta para uma família, para um clã, do qual vem o Messias. E aí você tem Abraão, Isaac, Jacó, a história dos patriarcas, e depois a história dos filhos desses patriarcas criando as 12 tribos. Aí vem a história tribal, que é exatamente Josué e Juízes, tá bom? E aí o sistema tribal não foi um sistema tão bom, aí vem a história monárquica, né? Então você tem o período de Josué e Juízes, depois o período dos reis, e a gente estudou tudo isso, né? Desde Adão até aqui, está tudo lá no site da igreja. E aí, vindo o período dos reis, agora nós estamos no período de reconstrução, o período de Esdras e Neemias, Zorobabel, Esdras e Neemias. Então, eu quero te fazer dois convites. O primeiro convite a que você visite o YouTube da igreja. Sim, um YouTube. E olha que interessante, né? Você visitando o YouTube da igreja, deixa eu colocar aqui, né? Até partilhar com você. Então, de novo, partilhar. E se você visitar o YouTube da igreja comigo, você vai ver exatamente isso aqui. Vamos lá, ó. YouTube, e aí você, chegando no YouTube, você coloca IEPBC. Colocando IEPBC, tem um símbolo da nossa igreja. Você entra e imediatamente você vem aqui, ó, playlist. Gente, nós temos a playlist com literalmente todas os estudos de todos esses períodos, começando desde o Gênesis. Tá que aqui tem congresso, tem cantata, tem tudo, mas você tem, e da escola dominical, mas você tem desde o Gênesis até esse momento que estamos estudando agora, ó. Desde o Gênesis até esse momento aqui, ó. Retorno do exílio babilônico e reconstrução. Vida no exílio, retorno e reconstrução. Então você tem, literalmente, na sua mão, uma riqueza muito grande. Uma riqueza que consiste em estudos sobre todos esses períodos, e uma riqueza que consiste em estudo de versículo por versículo, capítulo por capítulo. E eu te convido, então, a você se aprofundar nisso. E o segundo convite é, hoje à noite, a gente continua o período de Esdras. A gente continua o período de Esdras, e aí eu te espero para que você possa aprender muito, muito mesmo. Então, um grande beijo. Aqui, Pastor Gedeon Júnior, e é uma alegria estar com você hoje à noite, na casa do Senhor, servindo ao Senhor. Muito obrigado pelos seus minutos preciosos comigo. A paz, Senhor.